Olá. Todos falam da força da mulher e do poder das mulheres, que elas são cada vez mais, que estão cada vez mais conquistando espaços. Contudo, continuam sendo agredidas, desrespeitadas, assassinadas. É necessário mais e mais. O gazeteiro vai conversar com uma mulher determinada, preparada. Ela é empresária, advogada, professora e comunicadora. O gazeteiro, com muito prazer, recebe aqui hoje para a gente bater uma conversa legal a presidente do PSDB Mulher do Paraná. Vamos receber a Fernanda Simões Vioto. Vamos lá! Palmas para ela! Aí! Nossa! Aplauso para Fernanda! Oi, Zé, tudo bem? Fernanda, muito obrigado por você Imagina. aceitar o nosso convite para conversar aqui. Você, como já coloquei, é presidente do PSDB Mulher do Estado do Paraná. Diante dessa situação toda aí, mais e mais precisa a participação das mulheres nas decisões, nos encaminhamentos das coisas do Estado, do município e do país. E eu soube que embora já advogada, professora, isso tem uma cara de menina, com todo respeito, a Ah, quem doutora dera! Fernanda, a doutora Fernanda, a doutora Fernanda é, está aí tentando participar e colaborar com as coisas do Estado e do país, por que não? Ela é pré-candidata a uma cadeira na Câmara Federal. E daí, Fernanda? Tudo encaminhado, vai para a guerra, vai para a luta e vai para Brasília? Oi, Zé. Zé, na verdade, a mulher está sempre preparada e está sempre indo para a luta, né? Ah, eu acho que desde quando a gente é menina já está acostumado a ir para a guerra e para a luta, principalmente as mulheres que cuidam das famílias, dos seus companheiros, trabalham, né, ganham seu dinheiro, enfim, a vida é uma luta infinita, né? Mas estou preparadíssima, tenho me preparado ao longo dos anos para este momento. Me sinto muito preparada assim para representar o nosso estado na Câmara Federal. É, qual a sua principal bandeira ao chegar lá na Câmara Federal, que com certeza, pela sua simpatia e pelo que eu sei aí na região norte paranaense, só se fala na Fernanda? Ai, seria bom se fosse assim, né, Zé? Zé, eu só queria colocar uma informação, é que eu sou presidente do PSDB Mulher no Estado do Paraná, mas atualmente eu me encontro licenciada, porque o PSDB Mulher Nacional, ele tem como costume pedir que as suas presidentes em exercício se licenciem quando Perfeito. são pré-candidatas, né? Então, hoje a gente tem uma É presidente em importante você exercício, que é dizer, a mas dona não deixa Rosaline. mas continua presidente, só Continua licenciado. presidente. Então vai. Olha, o PSDB Mulher, ele tem várias bandeiras, né, que são defendidas ao longo dos anos, desde o início da história do PSDB Mulher no nosso país. E uma das bandeiras muito forte é a construção de políticas públicas para as mulheres, né? Eu sempre fiz trabalhos, sempre participei de trabalhos sociais que tivessem engajados com causas para a defesa dos direitos das mulheres e de geração de oportunidades para essas mulheres. Então, a minha pauta principal como deputada federal será, sim, defender a construção de políticas públicas para as mulheres no nosso país, principalmente no nosso estado, para gerar oportunidades iguais para essas mulheres. As mulheres não são mais o sexo frágil, as mulheres não são coitadinhas, eu sempre falo isso, né? Nós queremos apenas oportunidades para poder construir um país melhor. Então, a minha principal bandeira é, sim, a construção de políticas públicas para as mulheres, gerando oportunidades para que essas mulheres possam viver num ambiente familiar sem violência, onde elas são respeitadas como seres humanos, que essas mulheres tenham educação de qualidade, que essas mulheres tenham saúde de qualidade,
que essas mulheres tenham uma boa oportunidade no mercado de trabalho, com condições iguais aos homens, porque nós não temos diferenças, né? Nós somos tão capazes quanto os homens. Nós não queremos ocupar espaços dos homens, nós queremos ocupar os nossos espaços. As Sim. mulheres hoje são 50 e quase 53% da população brasileira. No estado do Paraná, 54% da população. Nós já somos maioria da população brasileira e da população do estado do Paraná. E nós queremos ocupar metade desses espaços, no mínimo, que são espaços nossos e que nós estamos preparadas para ocupar. Mas muitas mulheres não tiveram as mesmas oportunidades que eu, né? Eu vivi num ambiente familiar saudável, eu tive condições de estudar para poder trabalhar e ocupar esse espaço. Nós não queremos nada dado, nada nada fácil. Nós só queremos oportunidades de estudar, de nos capacitar e de encontrar um mercado de trabalho preparado para nos receber. Muitas mulheres não são contratadas porque engravidam, muitas mulheres ganham menos do que os homens, 20% menos que os homens. O que a gente quer? A gente quer direitos iguais. Então, eu pretendo lutar sim, porque quando a gente fala de lutar por direitos das mulheres, lutar por oportunidades para as mulheres, a gente não pode esquecer que a gente está cuidando das famílias. Vamos pensar o seguinte: hoje, 11 milhões de famílias brasileiras são compostas apenas pela mãe e pelos filhos. Então, quando a gente fala de dar oportunidade para essas mulheres, a gente está falando de cuidar dessas famílias. E tem mais. Mesmo nas famílias que são compostas por marido e mulher e filhos, nós precisamos compreender que essas mulheres que querem essas oportunidades, elas querem trabalhar e ter autonomia financeira, mas para ajudar na renda familiar. Eu tenho absoluta certeza, e as pesquisas mostram isso, que muitas famílias brasileiras hoje pagam as suas contas somando a renda do marido e da esposa. Muitas famílias teriam que reduzir seus custos, seus gastos, se a mulher tivesse que parar de trabalhar. Lá em casa, por exemplo, né? Eu e meu marido trabalhamos fora. Hoje, se eu parasse de trabalhar, se eu não tivesse uma renda, certamente nós teríamos que cortar vários gastos. E essa é uma realidade hoje da família brasileira. Quando a gente fala de gerar oportunidades para as mulheres poderem trabalhar e garantir seu espaço e para poder ter uma renda familiar, a gente está pensando na família, porque a renda dessa mulher vai fazer falta tanto para colocar alimento, né, na mesa dessa família, pagar aluguel, pagar luz, pagar água. Hoje os homens não estão conseguindo sozinhos também pagar todas essas contas. E eles querem a ajuda dessas mulheres para poder conseguir organizar a questão financeira, a situação financeira da sua família. Então, a gente precisa cada vez mais falar disso, lutar por esses direitos, por essas oportunidades. Por quê? Porque as famílias precisam da renda das mulheres hoje para poder sobreviver. Fernanda, nessa sua caminhada rumo a Brasília, é uma situação nada fácil, a gente sabe. Qual a quantidade de votos que você vai precisar aí? 100 mil, 200 mil, 300 mil? O que você acha? O que vai precisar? Eu quero 100 mil votos. Mas hoje, a mulher precisa pensar como homem, né, na política. Os homens estão na política há muito mais tempo que a gente. Né? Nós conquistamos o E eles direito de fazem voto. tudo, viu? E eles fazem tudo para continuar sendo maioria. Quem Tanto está é no que poder quer continuar no poder, né, Zé? Mas tanto que o que se viu aí usando o nome de mulheres, aí só para constar lá no percentual necessário, mas na depois... cota de gênero, mulheres laranjas, né, participando das eleições, isso precisa acabar urgentemente. Por isso que mulheres como eu, que gostam de política, que têm isso como vocação e que querem transformar a vida das pessoas, precisam sim participar da construção política do nosso país, né? Justamente para evitar essa situação de ter mulheres laranjas, né, compondo chapas dos partidos políticos, e porque aí isso gera um desconforto até nas outras mulheres, que às vezes podem pensar, mas eu vou votar em mulher, mas mulher não tem viabilidade, não vai ganhar eleição, os homens vão acabar se elegendo, então por que eu votaria numa mulher? Por isso que eu coloco meu nome à disposição e convoco as mulheres que vão nos assistir aqui, que gostam de política, para participar dessa discussão política, para serem candidatas,
Por quê? Porque eu acredito que se houver esse movimento das mulheres ingressando na política cada vez mais forte, a gente não vai mais precisar falar de cota de gênero, né? Porque daí a gente vai ocupar esses espaços e a gente terá muitas mulheres participando das campanhas políticas, discutindo política e sendo eleitas. A gente precisa aumentar a representatividade feminina da mulher na política. Hoje, nós somos apenas 15% na Câmara Federal, 12% no Senado, nós estamos em, acho que 10, 12% nas prefeituras e apenas uma governadora. E para a gente mudar essa realidade, para que a gente possa aproximar a realidade do nosso país, que é composto por mais de 50% de mulheres, e que essa realidade ela se coloque, ela aconteça também na ocupação dos cargos políticos, a gente precisa ter mais mulheres participando dessa discussão, se colocando o seu nome à disposição, sendo candidata, se viabilizando, se capacitando para participar desse momento, como eu fiz. E aí você perguntou, eu disse que a gente precisa pensar como os homens quando a gente vai para a política. E por que eu digo pensar como os homens, né? É porque os homens estão há mais tempo, né, na política. A gente garantiu o direito ao voto a ser votado só em 1932, então para nós ainda é um pouco novo. E quando eu decidi ir para o PSDB, essa escolha também foi pautada na viabilidade da eleição, né? Perfeito. Hoje nós temos bons nomes, né? Candidatos a deputados federais no PSDB. Eu acredito que a gente faça 4 cadeiras no PSDB agora nessas eleições para deputado federal. E eu sou um desses nomes e eu tenho total condição, acredito na minha eleição e estou trabalhando para isso fortemente. Que Deus assim ouça isso, porque a gente precisa. Eu estava falando com esses dias com outro parlamentar aí, de que o presidente da República, evidentemente, que a gente tem que eleger pessoas dignas, extremamente comprometidas com as coisas boas para o país, mas o que a gente precisa, na verdade, né, Fernanda? O que a gente precisa, na verdade, é ter um parlamento, o poder legislativo, ser realmente forte e não uma casa de barganha, de negociata. Essa vergonha desse orçamento secreto, eu não sei, e tem as pessoas não ligam para isso. Você está entendendo? O que nós precisamos? Parlamento idôneo. E votando no Zé Qualquer aí, não adianta. E Temos Zé, que vou votar dizer em mais. pessoas responsáveis, dignas, honestas. E está E vou dizer cheia. mais, e capacitadas. Você sabe por quê, Zé? Sim. Porque a gente se prepara para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Se você vai ser um médico, você se prepara para ser médico. Se você vai ser um advogado, como é o meu caso, eu estudei para ser advogada, eu me especializei na área que eu ia atuar, né? Então, eu acho o seguinte: quando você pretende seguir uma carreira política, você precisa se preparar. Eu estou me preparando há muito tempo para esse momento. Por quê? Porque eu sei do tamanho da minha responsabilidade quando eu chegar lá. Porque eu vou estar representando muitas pessoas, aqueles que acreditaram em mim, votaram em mim, mas não só eles. Porque a partir do momento que eu assumi a cadeira na Câmara Federal, eu represento todos do meu estado. Todas aquelas pessoas que têm uma esperança de uma transformação de vida, de uma vida melhor, de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sem emprego, pessoas que estão sem comida na mesa, pessoas que têm que escolher entre comprar o botijão de gás ou colocar comida na mesa. E principalmente, Zé, no meu caso, as mulheres que querem ser representadas, bem representadas, mulheres que vão compreender quais são as necessidades das mulheres e das famílias brasileiras que elas representam. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade para entrar na política, para ficar na política. O brasileiro não quer mais isso que eles estão vendo, né? Quanto mais eu ando, eu já caminhei mais de 120 municípios do nosso estado nesses últimos um ano e meio aí, e o que eu mais ouço, né, as pessoas reclamarem: olha, os deputados vêm aqui, pedem voto, não voltam mais, não aparecem mais, a gente até esquece em quem votou porque essa pessoa desapareceu, não fez nenhum projeto que tenha transformado a minha vida. Então, por que se fala muito em renovação na política? Porque, infelizmente, a população não está contente com o que está lá, né? Com as pessoas que estão lá, não tem mais acesso a esses deputados depois que eles são eleitos.
Muitos ficam lá no bem bom de Brasília, não voltam mais a ter contato com a população que o elegeu, não voltam mais para sua base, não voltam mais para o seu estado, não voltam mais para a comunidade aonde eles foram durante a campanha para pedir voto. Então, a gente precisa ter essa percepção de que a população está descontente, porque não está vendo uma mudança positiva para a vida deles. Então, eu venho como uma proposta de renovação de uma pessoa que está entrando agora na política. Eu já fui candidata nas eleições passadas municipais, né? Não estou caindo de paraquedas. Eu tenho me preparado para esse momento, para fazer um trabalho sério, e as pessoas querem o seguinte, que a Fernanda eleita, deputada federal, ela volte para os municípios, ela volte para o seu estado, que ela vá conversar com a comunidade, que ela compreenda qual é a demanda da comunidade, porque eu represento eles lá, não são os meus interesses, é o interesse do povo do meu estado. E a população precisa de representantes que tenham essa consciência. Como aqueles que estão nos acompanhando têm a percepção de que a doutora Fernanda, a advogada, a professora, tem uma facilidade de comunicação muito, muito grande, muito importante, porque ela também é comunicadora. E eu amo fazer isso. Eu soube que você, até dias atrás, ou está ainda, não, já saiu? Não, dias atrás, a legislação exige que ela, para quem não sabe, ela faz um programa na principal emissora, digo eu, do Paraná. A Paiquerê que era AM até esses dias, do JB Faria, hoje é FM. Olha, eu lembro de quando... Eu sou um cara que tem umas coisas que eu não esqueço. Quando o JB Faria comprou a Paiquerê do Orlando Marink Góes, isso em 1968. 60 e pouco, é isso. 68, porque ele comprou a rádio para fazer campanha para o Dalto Paranaguá. Mas aí é o seguinte, e a Paiquerê, e diz que você faz uma audiência gigantesca. E isso, com certeza, te colocou na boca do povo. Vai facilitar bastante, né? Zé, na verdade, olha, muitas pessoas perguntaram para mim, né? Como é que você foi parar na Paiquerê, né? Na Paiquerê 91,7, que é a rádio de maior credibilidade hoje, como você disse, né? No nosso estado, com uma grande audiência, com uma história, né? De seriedade nas informações que ela sempre passou. Mas você entrou na Paiquerê por causa da política, e não foi nada disso, Zé. Eu tinha um programa no canal do YouTube que falava sobre os cuidados com as pessoas, que eu sempre gostei de cuidar das pessoas, sempre tentei ajudar as pessoas, levar informação de qualidade para as pessoas que não tinham esse acesso à informação, para que elas pudessem ter uma qualidade de vida melhor. E o JB Faria e a Adriana, que é a filha dele, assistiram um programa meu sobre o Dia das Mães e ficaram muito comovidos com o programa, porque nesse programa eu falava sobre as dificuldades, né, de cuidar dos filhos, da família. E aí eles falaram, olha, a gente está querendo uma voz feminina na Paiquerê 91,7, a gente só tem homens fazendo programação lá, a gente gostou muito do seu perfil e a gente queria que você fizesse um programa aos sábados, com transmissão ao vivo, que você tivesse interação com o público via WhatsApp dos ouvintes, para falar desses cuidados com as pessoas. E esse projeto se iniciou ano passado, eu fiquei praticamente um ano, né, na Paiquerê, ao vivo, com esse programa chamado Paiquerê por Você, com Fernanda Vioto. E na nossa programação, nas nossas pautas, a gente tinha muito cuidado de entrevistar pessoas e tratar de pautas que realmente fossem de interesse da comunidade, para falar de problemas das famílias da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. E foi um grande presente na minha vida, eu acho que eu aprendi muito fazendo esse programa, e não falo um aprendizado só com relação à forma de me comunicar, eu sempre gostei de falar muito, tá? Eu sempre tive facilidade de me comunicar, mas principalmente porque eu tive muito acesso à demanda das comunidades, das pessoas, das famílias, o que afligia as pessoas, o que estava tornando as pessoas mais tristes, quais eram os grandes problemas que a gente hoje vivenciava, né, nas comunidades, nas famílias, e pude, de alguma forma, através do programa, ajudar essas pessoas, transformar a vida de algumas pessoas. Então, foi um presente para mim. Olha, quando eu entrei, eles tinham um desafio de aumentar a audiência, e foi um presente, porque assim, em 3 meses praticamente de programa, nós conseguimos assim duplicar, quase triplicar a audiência do horário. Nós tínhamos 32 mil ouvintes em Londrina no meu programa, fora a quantidade de municípios que o programa para onde ele chegava.
E eu acredito que foi muito bom, porque quando eu deixei o programa em razão da legislação eleitoral, eu recebi Sim. muitas mensagens carinhosas, né, dizendo que iam ficar tristes sem, sem o Pai É. Querer por Você, mas se Deus quiser a gente volta depois das eleições, Ó, eleito, mas eu pergunta para o volto. Cláudio aí, que o Cláudio sabe muito bem. Rádio é a maior cachaça do mundo. Cuidado para não iniciar, hein, doutora? Todo mundo me avisou e eu não acreditei. Mas Cuidado para não você entra na vida iniciar. das pessoas, na família, das casas das pessoas, no trabalho, e o retorno é muito rápido, de carinho, né? E você vê as pessoas relatando, dando depoimentos de que aquele programa, aquela informação transformou a vida dela, ajudou a vida dela, transformou a vida dela para melhor. Isso é um grande presente, né, Zé? Fazer isso via Com certeza. comunicação é muito Eu bom. tive, eu tive um dos professores que eu tive aqui na Federal, ética no jornalismo, do professor João Feder, já falecido. E aí, conversando, eu sempre gostei muito de fazer rádio e tal. E aí, conversando com ele, eu falei, professor Feder, por que prazer que dá para uma pessoa ficar num estúdio sozinho e ter desculpa a expressão, aquele tesão de estar. A palavra é essa. Ele falou assim para mim, Zé, é o poder. O cara tem um poder ali, naquele momento que ele está comunicando, ele tem um poder descomunal. Por isso que se a pessoa for mau caráter, mal isso, faz um monte de Sim. bobagem. Mas às Então, vezes é muito importante também nos meios de comunicação ter pessoas e discutir pautas importantes, né? Hoje, com certeza, emissora de rádio não deve nem estar tocando. Toca música, porque também tem diversão, mas o meu filho fala, pai, eu tinha uma rádio online, eu falei, pai, esquece isso, pai, você está gastando dinheiro à toa. Sabe por quê? Não te dá nada e tem mais uma, e tem mais uma. A moçada hoje, ninguém está ouvindo rádio mais para ouvir música. O cara ouve rádio para ouvir futebol, o cara ouve rádio para ouvir notícia, mas o cara que quer ouvir música, ele vai lá, tem um playlist que ele faz, tem um Spotify, tem isso, tem aquilo. Então, rádio é conversa. Olha, e você vai vou te voltar, contar. né? Porque você é eleita Eu deputada quero voltar, federal, claro. Eu você pretendo pode, todo voltar. sábado, estar em Londrina e Exatamente. Não, minha família, olha, eu tenho um marido que é advogado, professor da UEL de Direito, eu tenho um filho de 18 anos que acabou de passar em Direito na UEL, vai seguir a carreira do pai, da mãe, do vô, do bisavô, né? Tenho também um menininho de 7 anos, minha família vai ficar toda morando aqui, meu marido divide as tarefas da casa e dos filhos Sim, comigo, vai continuar cuidando da minha família enquanto eu estiver lá em Brasília, mas eu vou voltar todas as semanas, eu preciso estar próximo da minha família, sim, sim, mas as lógico. pessoas que confiaram no meu trabalho, para ouvir essas pessoas, inclusive se o trabalho está sendo bem feito, né, e o que a gente precisa fazer para melhorar a vida das pessoas. Você falou um negócio, Zé, do poder da rádio, da comunicação, né? Eu acho que, fora isso, a troca de experiência de vida. As pessoas estão muito carentes, né, de informação de qualidade. Hoje tem tanta fake news, né, na mídia. Então, as pessoas são carentes de informação de qualidade, às vezes não sabe para que rumo, né, seguir na vida. Às vezes as pessoas têm algum problema relacionado à família ou ao trabalho, e às vezes ela acha que só ela tem aquele problema, se sente sozinha, tem uma solidão, né, dentro dela com relação àquele problema. E quando você discute essas dores das pessoas e mostra que existem outras pessoas que já passaram pelo mesmo problema, superaram aquele problema, e como fazer para superar ou para você conviver com aquela situação, essa troca de experiência que o Pai Querer por Você fazia também era muito importante, e eu acho que mais importante até do que o poder de estar falando com as pessoas, mas a troca de experiência, de vida. Eu chorei muito no programa, eu dava muita risada, porque era um programa muito verdadeiro, né, que falava da vida das pessoas. Então, eu tô com muita saudade, eu confesso, viu? Mas você agora vai estar assumindo um compromisso com Londrina, com Paraná, Sim, vai ter que nos representar lá e, com certeza, com muita dignidade, muita determinação. para ser a voz do nosso povo lá. Com certeza, com certeza. Nós aqui no Paraná, você falou da sua eleição, nós temos aí liderando, e eu tomei conhecimento, de que o ex-governador Beto Richa, que eu já conversei com ele dias atrás,
é o fazedor de voto do PSDB. Sim. Não pode falar isso, pode falar aquilo, pode falar isso, pode falar aquilo outro, mas ele é o puxador de voto do PSDB. Sim. No norte do Paraná, você vem na rabeira e acha que... Você falou em 4 vagas. Eu acho, pelo que eu tenho ouvido, pela força de votação de votos que deve receber o Beto Richa, eu acredito tem 5 cadeiras. Eu sei que é difícil, mas acredito tem 5 cadeiras do Porque se PSDB. fala em 5, porque ele conseguiria, juntamente com a votação dos demais candidatos, inclusive com a minha votação, fazer 4 cadeiras e a gente ter uma cadeira na sobra, na média, né? Que todo mundo Perfeito. chama de sobra. Mas eu estou entre os principais nomes. E estarei lá. Parabéns, parabéns. E me diga uma coisa, o teu partido desistiu da candidatura ao governo. Sim, do César Silvestre Filho. Eu tive a informação de uma pessoa do PSDB, do diretório estadual, Uhum, uhum. esses dias, no dia da convenção. Sim, Eu, antes de eu ontem. conversei com um deputado do seu partido Sim. e ele disse o seguinte, de que agora, sem concorrente ao governo, está liberado, o partido liberou, quem tiver interesse em apoiar este ou aquele candidato ao governo está aberto. A pessoa, por exemplo, se você quiser apoiar o atual governador, ou o seu opositor, ou quem quer que seja. O que você imagina da eleição para governo do Paraná? Qual a sua análise? Zé, então eu estava nas convenções, porque o PSDB, vamos explicar para o pessoal que está nos assistindo, às vezes as pessoas não sabem como funciona a federação, né? Então, a federação, vamos colocar grosso modo, é um casamento entre partidos que dura 4 anos, né? Então, é como se eles funcionassem em alguns detalhes, em alguns momentos, como um partido só. E Sei, o PSDB está federado à cidadania por 4 anos. sei. Então, a convenção, como é que se deu a convenção? Ela se dá através de um conselho da federação. E Sei. eu sou membro do conselho da federação, né? Eu sou uma das cadeiras do PSDB no conselho da federação PSDB Cidadania. Então, eu estava nas convenções da quarta-feira em Curitiba, presencialmente, e houve uma decisão entre a federação do César ser pré-candidato ao Senado pelo Paraná. Então, nós, a federação, não apresenta um pré-candidato ao governo do Estado, não coloca um nome como candidato. E aí foi decidido, através do Conselho da Federação, nesta convenção, que aconteceu na quarta-feira, que haveria neutralidade com relação, a federação permaneceria neutra com relação ao apoio a qualquer um dos candidatos do governo do Estado. O Cidadania sinalizou que, em razão de compromissos anteriores ao Ratinho, eles iriam, de alguma forma, apoiar a reeleição do Ratinho. E o PSDB, cuja voz mais importante, e o nosso representante Beto Richa, né, o nosso presidente, ele colocou na convenção que a decisão do PSDB seria permanecer neutro e não apoiar nenhum candidato. E eu sigo a decisão do meu partido. Perfeito. Então, quer dizer que você vai votar em branco para governador? Na urna, como diz o outro, é eu e Deus, né? Na urna, é eu e Deus. Mas Mas na qualidade de vou pessoa ser... pública e representante do povo, Sim. eu concordo, respeito, mas não seria importante ter uma Eu colocar o posição? meu voto. Então, assim, o meu partido, ele ficará neutro nessas eleições. Mas eu não vou votar no PT, eu não voto no Requião. Perfeito. Então, você deve votar no Ratinho. Mas Existem outros nomes, né? Não temos só 2 pré-candidatos. sim. Mas, Fernanda, já que você falou não no Roberto Requião, e eu tenho informação, inclusive, desse deputado que estava, né, nessa reunião que você Sim. participou, de que alguns parlamentares atuais vão estar junto com o Roberto Requião e outros que não estão com mandato, mas que têm uma popularidade muito grande. Cito um, Joselito Canto,
de Ponta Você está Grossa, bem informado, hein? do Você Celino está bem Campos de Ponta informado, você Grossa, estava lá. vai trabalhar para o Requião. A filha dele, a Mabel, vai ser Requião. Então, vai ter uma divisão razoável dentro do PSDB, né? Zé, eu não vou colocar como uma divisão, porque a partir do momento que o partido se torna, decide pela neutralidade, aí os seus pré-candidatos e os seus filiados estariam livres para votar em quem eles quiserem, né? Então, Certo. não entendo que há uma divisão. Eu entendo que há uma divisão quando o partido decide apoiar um candidato e parte dos filiados ou pré-candidatos não concordam com essa decisão. A partir do Perfeito. momento que o partido decide não apoiar ninguém, os pré-candidatos e filiados estão livres para apoiar e Sim, votar em não quem eles concordo, quiserem. mas é isso mesmo. Né? Eu É acho que isso foi a mesmo. decisão mais acertada, já que a gente não tem um pré-candidato. É. Inclusive respeitando o compromisso do cidadania. Perfeito, perfeito. Eu acho isso extremamente legítimo. É, o Paraná tem algumas dificuldades de distribuição de obras, distribuição de benefícios, de políticas públicas em determinadas regiões. Eu e o Cláudio Oste, eu inclusive fiz questão de conversar com o Cláudio Oste, entrevistá-lo, porque ele fez uma exposição no blog dele, que é um dos mais lidos do estado do Paraná, de que Paçoca com cebola. Londrina foi e estava, naquele momento, extremamente discriminado pelo governo do Estado. Sim. Você sente isso ainda? Existe isso? Não é o governo ratinho, é a estrutura administrativa do Estado, que sempre, exatamente, quando a pessoa chega lá, eles esquecem de muitas regiões, sabe? É um negócio, por exemplo, da situação do Iapar. Eu lembro, meu Deus do céu, só a marca Iapar não podia nunca ser apagada, porque ela acabou, né? faz parte da história, da ciência de Londrina. Londrina era uma paixão, todo mundo se sentia feliz. Nós temos o Iapar, né? E aí o cara, você não acha que pode ser feito para acabar com isso? Olha, Zé, você tocou num assunto muito importante, eu acho, da gente discutir, né? Londrina perdeu um pouco do protagonismo, né, político no Estado e até no cenário nacional. Se a gente pensar que de Londrina saíram alguns governadores, né, e hoje a gente não tem nenhum secretário hoje no governo do Estado, Não, isso que eu estou né? dizendo. Quem somos nós na fila do pão? É essa a pergunta que eu te faço. Eu né? acho que... Nós somos a segunda maior cidade do Estado, né? E aí você só vê investimentos em Ponta Grossa, em Maringá. Por que a gente tem isso? Porque falta líder político da nossa cidade que brigue para que os investimentos venham para a nossa região. Isso é fato, né? E quem vai poder brigar por isso somos nós que seremos deputados. Certo. Nós precisamos por isso que tem que eleger gente boa. É isso mesmo. Não adianta eleger os bocão da vida. Não é verdade? Ai, olha, eu acho assim, Zé, que a gente precisa ter políticos realmente compromissados em exigir do governo do Estado essa distribuição mais justa de investimentos para o Estado todo. A gente vê, eu tenho viajado, né, para vários municípios, você vê municípios totalmente esquecidos, né? Não vou citar aqui para não expor esses municípios, inclusive, porque tem muitos amigos que moram nessas cidades, respeito os prefeitos que lá estão hoje, mas a gente sabe que são municípios que foram esquecidos pelo governo do Estado, né? E a nossa cidade perdeu um protagonismo político, e esta é a razão pela qual nós estamos sofrendo. É só você ver a diferença do que está acontecendo em Maringá e em Londrina nos últimos anos. Então, a gente precisa, sim, ter deputados que vão brigar, né, por essa distribuição mais justa em todo o estado, e principalmente aqui em Londrina, que nós somos muito fortes, a gente tem muito para oferecer e a gente produz muito, a gente tem uma mão de obra muito qualificada, nós temos 10, 11 faculdades aqui na nossa região, né, que todo ano, a cada semestre, né, entregam para o mercado de trabalho profissionais extremamente capacitados que têm que ir embora daqui porque não tem oportunidade de mercado de trabalho, porque a gente não tem empresa, não tem indústria, não tem investimentos.
Então, esse é o nosso papel como deputado, sabe? Exigir que o governo do estado traga esses investimentos, essas oportunidades para a nossa região. Isso está totalmente correto. Porque a juventude de hoje, a moçada de hoje, não tem ideia do que foi Londrina politicamente na década de 70, 80. Nós elegemos senador, elegemos governador, fizemos uma das bancadas extremamente forte na Câmara Federal. Londrina era a guardiã da democracia, era tida como uma das cidades mais importantes politicamente no país. É isso mesmo. E hoje está como está, com todo respeito à população londrinense e norte paranaense. É por conta da sensibilidade popular de saber quem verdadeiramente é. Porque, com todo respeito, a gente tem que respeitar, eu já cansei de falar isso, a gente tem que respeitar o resultado da urna. Mas o povo, infelizmente, com todo respeito, infelizmente, tem votado sistematicamente errada, sabe? Zé, olha só, nas últimas eleições, 200 mil votos de Londrina foram para candidatos a deputados de outros municípios, de outras regiões do Paraná, que não eram daqui. Então, como é que a gente vai reclamar se Não quer nem esse saber de deputado nem é Londrina daqui? hoje. Não quer nem Entendeu? saber. 200 mil votos. Então, a gente precisa Dá para conscientizar a eleger população, mas eu praticamente percebo. 2 deputados da cidade, né? Uhum. Mas eu percebo que a população percebeu isso também. Que Né? hoje, que eles não têm acesso a esses deputados, que esses deputados não voltam mais, não têm trabalhado pela nossa região, justamente por esse motivo, eles querem uma mudança. E por isso eu coloquei meu nome à disposição e venho para essa disputa, porque a população londrinense quer votar em alguém da nossa região. A população de Cambé, a população de Biporã, de Rolândia, querem pessoas da região que possam brigar pelos seus interesses, que possam fazer com que o governo do estado traga investimentos para a nossa região. A gente precisa, sem representatividade política, infelizmente, a gente vai continuar onde a gente está. Eu vou te dar um exemplo, com todo respeito, a minha cidade, Cambé. Pelo amor de Deus, tudo bem, o cara pode não gostar do Raul, pode não gostar, mas o que o Raul fez por Cambé é inegável. O Raul perdeu por boca aberta em Cambé. Isso é o fim do mundo. Então é culpa do eleitor também. Então a gente precisa, quem está nos assistindo, né? E se puder depois disparar esse vídeo, essa entrevista para outras E pessoas. vamos parar, vamos parar. E votar com consciência. É Né? isso que Pensar que o nosso povo nunca precisou tanto de representantes sérios, engajados com as suas causas, que queiram realmente fazer uma transformação na política brasileira, que queiram ajudar o nosso Estado a crescer, cuidar das famílias, das mulheres. Tá cuidar das mulheres, não vai cuidar dos homens. Ao contrário, gente. Olha para sua mãe e para sua filha. A gente quer cuidar da sua família, das pessoas, né? Lógico. E o fato de eu ser mulher não muda nada. Eu tenho que ser correta, honesta e estar capacitada para assumir esse espaço, essa cadeira. E eu sei que eu estou, Zé. Eu sei que eu estou. Não, e daqui, da nossa perceptível. região. Fernanda, com todo respeito, é muito perceptível que você está extremamente preparada para ocupar um cargo dessa tamanha responsabilidade. A mensagem mais importante agora é dizer para você que é eleitor, né, que vai colocar lá, vai digitar lá na urna, né, no dia 2 de outubro, né, que são as eleições que vai eleger presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Faça isso com muita consciência. Siga os candidatos nas redes sociais, assista a propaganda partidária, eleitoral, discuta com seus amigos, avalie quem são os candidatos, olhe a história desse candidato, o seu currículo, o que ele já fez, quem é essa pessoa, quais são as propostas, se essas propostas realmente vão transformar a sua vida, a vida da sua família, né? Se essa pessoa te passa confiança. Isso é extremamente importante. Não importa se é homem ou se é mulher, a gente tem que avaliar a pessoa que está colocando seu nome à disposição, pensar que a gente precisa de renovação.
né? As pessoas não estão contentes com os nomes que estão postos aí, que estão há muitos anos na política. A gente precisa renovar a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, a gente precisa de nomes novos que queiram trabalhar, fazer um trabalho sério, mudar a sua vida, transformar o nosso estado. Nós precisamos votar em pessoas da nossa região que possam voltar, que voltarão sempre para discutir os problemas da nossa região, representar a nossa região, o nosso município, aonde a gente mora, a nossa comunidade lá em Brasília. Então, esse é o meu recado. A gente precisa agir com muita responsabilidade, porque o nosso futuro a gente decide agora no dia 2 de outubro. Não se esqueçam disso. A gente conversou com a doutora Fernanda Vioto, pré-candidata a deputado federal pelo PSDB. Sorte para você, sorte para o estado do Paraná. Zé, Muito muito obrigado. obrigada pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer conversar com você. Já te conhecia. Quem não conhece o Zé, né? Mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de conversar. Muito obrigada, viu? Foi um Tá bom. prazer.